Começando mais um Despertar em Família. Toda semana um programa inédito para você e para sua família que nos acompanha. Toda semana a gente faz questão de trazer um convidado, uma convidada que venha trazer muito conhecimento para a gente, muita informação, porque é isso que nós queremos passar para vocês. E sempre com assuntos atuais. Hoje nós queremos falar sobre o afeto, sobre o amor que educa, limites na criação dos filhos e também desse período de volta às aulas, como que está sendo aí na sua família. Para isso, nós temos duas convidadas, que é a neuropsicopedagoga Dani Freitas e a educadora Esther Porto, e daqui a pouquinho estará aqui conosco. Mas antes, vamos conhecer melhor a neuropsicopedagoga e proprietária do Espaço AT Vivência, Dani Freitas, que vai contar tudo pra gente. Dani, que honra ter você aqui conosco. A honra é minha, quero te dar os parabéns pelo programa, que é maravilhoso e que está dentro da casa das famílias, orientando nesse momento de volta às aulas, que os pais se sentem muito inseguros, né? Sim, Dani, e você, que é essa profissional maravilhosa, proprietária do AT Vivência, deixa o arroba do AT Vivência aqui pra gente e conta um pouquinho mais sobre ele. Então, o AT Vivência é um espaço terapêutico para acolher adultos, crianças, adolescentes. A gente trabalha com o emocional, com o pedagógico e estamos lá, aberto para acolher vocês sempre que precisaram. Eu faço o trabalho no AT Vivência, que é o atendimento neuropsicopedagógico, com as avaliações, as intervenções, e também faço o trabalho clínico e o trabalho institucional. Que maravilha! E o AT Vivência fica em Pindamonhangaba? Isso, fica no centro de Pindamonhangaba, Rua Matheus Romero, número 104, próxima à Praça do Quartel. Olha, atende aí o vale todo, então, e todas as crianças que precisam do acompanhamento especializado, da avaliação, da intervenção, e como isso é importante para as famílias que precisam desse apoio, crianças atípicas. Até mesmo, né, Vanessa, as mães que precisarem, né, a família que precisar de um acolhimento, uma orientação, a gente pode estar dando uma orientação também de como ficar com o coração mais tranquilo, né, que está enviando o filho para a escola, independente se é uma criança atípica ou não, mas a gente também pode estar dando essa segurança para as mães, porque a escola tem que ser um lugar acolhedor e a nossa proposta é fazer com que as escolas consigam dar esse acolhimento para as crianças e para as famílias. E falando em adaptação escolar, o ano começou com tudo, os colégios aí, escolas de todo o Brasil, né, voltando às aulas. E esse período de adaptação é muito importante. Então, lá vai ter vivência para você que tem um filho que tem essa certa dificuldade com a adaptação, tá mudando de segmento e tem um pouco mais de rigidez, a Dani Freitas está à disposição de vocês para orientação dos pais e o atendimento das crianças. Sim, sim. Hoje também, Dani, nós queremos falar sobre os limites, porque quem ama tem que dar inícios na educação dos filhos. E nós vemos muito hoje as crianças perdendo aquela essência do brincar, do conversar, momentos com a sua família na mesa, né? E o que você tem a dizer sobre isso? Eu falo muito, Vanessa, para os pais, para eles refletirem um pouquinho a infância deles. Por quê? A infância, tenho certeza que muitos pais estão assistindo agora, sabem? Que a infância de vocês foi o quê? Pular corda, brincar na rua, brincar de pega-pega, assistir desenhos animados, desenhos produtivos, né? Que traga algo importante dentro do conteúdo dele. E então essa infância foi muito importante para vocês. E trazer essa infância para as crianças também, né? A gente fala muito do uso de telas, mas eu sei que hoje a vida está corrida, os pais não conseguem conciliar esse tempo para o filho, para o serviço, para a rotina do dia a dia, mas o que pode estar fazendo é separar um momentinho ali para a criança, para estar vivenciando com a criança. Por isso que é ter vivência, que a nossa prioridade é vivenciar com a criança
principalmente os pais que tiveram uma infância alegre, uma infância, né, divertida, que conseguiram compartilhar com os amigos as brincadeiras, trazer isso para dentro de casa. E ir resgatando esses sentimentos que muitas vezes os filhos não tiveram a oportunidade de vivenciar, de brincar, de se sujar e ter experiências que realmente vão ficar na memória dessas crianças. Também ansiedade, como tem aumentado, não é? É porque a espera, né, para eles está muito difícil a espera. Eles não estão conseguindo lidar, compreender os momentos da espera. Então, o que acontece? A criança, ela está acostumada com, né, com tudo na hora, com tudo no momento que ela pede, ela é recebida, a família dá naquele momento, então o que acontece? A criança não consegue esperar. A criança não consegue esperar o tempo de conseguir. Então, isso causa muita ansiedade na criança. A gente recebe na clínica muita criança com as unhas, né, lá no fundinho de tanto que morde a unha. E aí, quando fala da volta à escola, vem aquela ansiedade. Se é um passeio, eu falo muito lá na clínica para as mães que quando tiver um passeio, não antecipar o passeio para as crianças, deixar para ali um dia antes, se possível, falar, olha, amanhã nós vamos passear, porque eles sofrem muito até que aconteça esse passeio, até que aconteça a proposta, né, que eles fazem para a criança, até que aquilo aconteça, não antecipar, sabe? Esperar chegar próximo para evitar essa ansiedade. Sim. E hoje também nós temos aqui uma convidada que é a educadora Esther Porto, que vai falar também dessa educação com afeto, vai falar também de limites e vai trazer a dica. Ela que tem o quadro aqui, Dicas de Família, vai trazer as dicas aqui no nosso programa hoje. Não sai daí, tem de volta já já com mais Despertar em Família. Voltamos com mais Despertar em Família para vocês. Hoje nós estamos falando do amor que educa. E que assunto importante para esse início de ano, para esse início de vida escolar dos alunos, das crianças. Estamos aqui com a neuropsicopedagoga Dani Freitas e também com a educadora Esther Porto, que já participou dos nossos programas. Mas Esther, fala, se apresenta de novo para quem está te assistindo pela primeira vez. É um prazer novamente estar aqui. Bom, meu nome é Esther Porto, sou educadora, estudo sobre educação inclusiva e eu tenho como propósito a maternidade e as crianças, né? Eu quero muito, como missão, poder ajudar as crianças em suas singularidades. Então, meu propósito é ajudar as crianças no seu tempo, cada uma no seu tempo, respeitando os seus espaços também. Esther, nós estamos aqui falando sobre limites, sobre esse amor, né? Quem ama educa. E quantos desafios as famílias têm enfrentado hoje? Sim, verdade. Posso até falar que assim, é uma montanha-russa para nós como família. Uma hora dá certo, outra hora não dá, um mix de não sei outras coisas, né? São tentativas. Uma hora você sente que está dando limite, de repente parece que tudo foi por água abaixo. Também eu acredito que o que colabora para aquela crise de emoções entre família e a criança são as vivências e os traumas. Se você está bem naquele momento, você vai conseguir ajudar o seu filho a ter limites. Se você sente uma culpa, você já começa a não colocar tanto limites. Então é um desafio muito grande. E também equilibrar entre o limite e o afeto ali. Eu vejo como direção, né? Porque dizer não é deixar de dar amor, deixar de tacar isso. Dizer não é instruir para a vida, né? Sim, exatamente. É a maior das dificuldades. E também ali no ambiente. Que momento? No ambiente social, você fala muito não pro seu filho ou não, ou sim, e as pessoas sempre estão reparando. Então, todo momento nós nos sentimos como mãe julgadas, né? Estamos fazendo certo ou não. Sim, isso do não é muito real. Quantas crianças vão ouvir o não na escola? Não é? Porque não escuta em casa, aí chega no ambiente escolar, recebe o não, vamos seguir essa rotina.
e a criança já não aceita e ali ela já sofre. Sim, exatamente. E também temos visto muito caso de ansiedade. A criança está bem, de repente o coração acelera e isso é preocupante. Foi uma dos pontos que marcaram quando meus filhos fizeram a avaliação neuropsicológica, foi o traço alto da ansiedade. Por isso que eu trouxe uma dica. Posso falar da dica? Trouxe uma dica. Um livro especial que nos acompanha. Na verdade, eu conheci essa coleção pela minha irmã, que percebia que o meu filho ele se frustrava muito. Então, ele precisava ali ajudar com as emoções. E especialmente eu gosto, tem muitos livros falando sobre ansiedade, tem muitos outros, mas eu gosto muito dele porque ele relata na escrita e ele coloca na ilustração também. Então ele fala, tem monstrinhos no coração, por exemplo. Então ele coloca na ilustração esses monstrinhos. E para quem tem um caso de autismo que é muito literal, ele consegue enxergar o que está sendo falado. Então foi muito importante, ele fala ali sobre a ansiedade, aborda sobre como que é o processo de ansiedade, por exemplo, numa prova, como que a criança se sente, como que é aquela sensação, pelo menos a fase de reconhecimento da ansiedade. Então eu trouxe essa dica para vocês hoje aqui, para falarmos um pouco com as crianças, que não é ali monstro a ansiedade, nós precisamos acolher ali, entender, né? E o livro ele fala um pouco sobre isso, e seguir, né, com calma para acalmar, que eu venho o processo da respiração. E eu também trato sobre ansiedade, né, cuido ou eu precisei, né, buscar uma terapia justamente para tratar sobre ansiedade. E o método para criança também, o método do adulto, é de respiração. E eu falo muito com os pais também, Vanessa, a maioria, né, 80% das crianças que chegam para o atendimento, elas têm a questão da ansiedade. Então, eu falo, o não, ele traz também essa ansiedade, né, para a criança. Então, eu falo muito com os pais o quê? Que você vai falar um não, mas você vai explicar porque você está falando aquele não. Porque um não vazio no ar não traz a compreensão para a criança do porquê daquele não. Mas quando o pai explica, olha, não, por isso, já gera uma outra situação. A criança passa a compreender porque ela não pode fazer aquilo. Algumas vezes vai funcionar, né? Isso aí, naquele momento, outras não. Mas a gente tem que insistir. E sempre tá passando para a criança porque é um não, para ela ter essa compreensão, não é? Sim, quando você explica o porquê do não, isso é importante para o seu filho, porque falar não também é uma forma de amar. Não sai daí que a gente volta já com mais Dani Freitas e Starport para vocês. Estamos falando de amor, afeto e limites. Gente, estávamos comentando aqui sobre ansiedade nas crianças, desde muito pequenas. E quero fazer uma pergunta para a Dani. É sobre essa questão do uso excessivo de telas. Esse primeiro contato da criança com a tela, quando que ele tem que ocorrer também? E como que o pai tem que lidar com isso, né? Bem, o primeiro contato seria bom nem existir, né? Porque a gente tem tantas possibilidades de trazer, como estávamos falando das brincadeiras, de ter esse tempo com a criança. Então, o ideal seria não existir esse primeiro contato com a tela, até que elas tenham consciência do uso da tela. Então, assim, quanto menos, alguns pais me perguntam na clínica, quanto tempo eu posso deixar meu filho? Eu falo assim, olha, quanto menos, melhor. Mas, né, é falado por alguns especialistas que não nascem 2 horas por dia. Então, a tela, a ansiedade é uma das consequências do celular, né? Então, se a criança já passa pelo processo de ansiedade, né, Star? E ela tem um uso maior de tela, a tendência é piorar essa ansiedade, né? Eu percebo isso quando o meu filho usa e sai pulando. O corpo não consegue se controlar. Sei. Pula. E você fala, calma. Então, exatamente logo após o uso de algum eletrônico. E como isso é perigoso, tá? E que atrás das telas
nós não sabemos quem está também. Sei, tem até esse controle, né? Exatamente. Teve uma situação, se me permitem assim, falar sobre o tal famoso agora falando do Roblox, né? Teve uma situação em casa que nós vivenciamos, onde meu esposo já deixava meus filhos, eu também, só que sem acesso ao chat. Então, eles não tinham acesso ao chat. Porém, eles burlaram uma situação no chat onde eles colocam no meio das cidades como se fossem cartazes. E como aqui não tem letreiro, então no meio do Roblox você chega simplesmente do nada numa casa e está escrito assim: eu sei onde você mora. E a própria minha filha se assustou e ela falou: mãe, eles sabem onde eu moro. E ela não conseguiu dormir. Então gerou medo, ansiedade por conta daquilo. E todo mundo também. Como que a pessoa coloca que sabe onde nós moramos? Então, provavelmente foi uma isca para chamar atenção, porque ela continuasse conversando, né? Ou continuasse ou fosse pro chat. Então, meus próprios filhos lá tomaram consciência e hoje eu alerto toda mãe e falo, por mais que tenha um chat bloqueado, não tem como utilizar. Que a criança ficou com muito medo e eles falaram, não quer mais. Então, eles mesmos. E existe 2 tipos de criança. Aqui vai ter medo, né, Vanessa? E aqui vai ter curiosidade. Nossa. E o perigo maior é a criança que vai ter a curiosidade. Porque ela vai explorar mais para ver até onde vai aquelas mensagens, né? Sim. E aí tá o grande perigo. Então, você que está nos assistindo, fale mais não pro seu filho. Às vezes, mas nossa, minha mãe é chata, meu pai é chato. Seja esse pai chato. Essa mãe chata, mas proteja a sua criança, que é o seu bem maior. E como tirar? Substituindo na cabeça. Vamos substituir. Tá na tela. Olha, vamos passear? Vamos fazer o passeio que as crianças mais gostam no parque da cidade? Vamos fazer um passeio no parque da cidade, sim, né? Vamos fazer um passeio no shopping. Vamos brincar um pouco lá fora. Vamos pular corda. Sabe? Tentar substituir. Eu sei que é cansativo, que as mães, os pais hoje em dia têm uma rotina muito difícil, mas a gente tem que ter por esse tempo, porque é nossa responsabilidade das crianças, né? Sim. É responsabilidade dos pais, é responsabilidade da educação, é responsabilidade de todos, né? E o que nós fazemos agora vai refletir no futuro dessa criança. Então ela precisa sair mais, ela precisa se socializar mais, porque uma criança que fica só no celular, ela não conversa com você, ela não quer sair. Tem criança que prefere ficar no celular do que ir no shopping. Nossa, fé. Que prefere ficar no celular do que vamos lá escolher um presente, vamos fazer um passeio, vamos para a praia. Não, a criança quer ficar no quarto. E isso vai se agradando, vai chegando na adolescência e os pais vão perdendo o controle. E é uma vida. Sim. E a gente tem que ficar muito atento. Eu queria pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem para as famílias que estão nos assistindo, uma mensagem com alguma dica especial, uma mensagem de família para todos que nos assistem. Pode. Então, o que eu quero falar para as famílias é que buscar ter esse contato maior com as crianças, né? Em família, jantar junto, almoçar junto. Sempre que tiver um tempo, essa disponibilidade de estar em mesa com os seus filhos, estar em mesa com os seus filhos, a oportunidade de estar brincando com os seus filhos. Às vezes tem algumas mães que, hoje eu não posso porque eu não estou trabalhando, mas eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer uma comida. Deixa isso um pouquinho de lado e vá ter esse contato com a criança, porque eles estão buscando isso hoje em dia. Então, que a família consiga, né, ter essa convivência com a criança no momento que vocês estiverem em casa, que seja para a criança. E apresentar, né, a palavra para a criança, apresentar palavras motivacionais, ensinar o caminho para a criança, né, o caminho da bondade, né, Esther? Faça um pouquinho também, completo. Eu sempre falo para eles, né, deles terem a consciência dentre as boas escolhas, sério, fazerem as boas escolhas porque vai ajudar ele tanto na sua vida cotidiana, com seus amigos e a nossa relação familiar também. E completando da parte que você falou da parte da família, e no momento mais importante, eu acho, também da família e a escola, que está nesse momento, essa ligação, eu acredito que também envolve um pouco do não, falar para a criança, né? Ela vai para a escola, existe a hora do brincar e existe a hora de prestar atenção.
é importante para a criança prestar atenção. É importante adquirir a concentração. Então, quando os meus filhos vão na escola, eu deixo 2 recadinhos. Se diverte bastante quando se tiver que brincar, mas se estuda quando tiver que estudar, sim. Então, essa separação, eles precisam entender na cabecinha deles até para organizar. Tempo de brincar e tempo de estudar. Não é? Tu tem. Então, deixa ali um ciclo. Então, esse recadinho que eu deixo. Ah, gente, muito bom. Essas dicas foram muito ricas. Tenho certeza que você que está nos assistindo tirou algo bom desse programa para a criação dos seus filhos, para você mesmo, que muitas dicas aqui são importantes até para nós adultos. E enviem para nós sugestões de temas para a gente passar aqui, trazer convidados para abordar assuntos específicos. E o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez Starport, obrigada, Dani Freitas pela participação e dizer para vocês que a TV RVC está de portas abertas. Obrigada, é um prazer. Foi muito bom, uma surpresa enorme encontrar a minha conhecida aqui. Ai, foi um prazer para mim também estar com a minha amiga aqui, né? Trabalhando junto. E com a Vanessa também, que me orientou bastante também quando eu precisei. E agradeço, viu, Vanessa, esse programa maravilhoso. Eu espero ter outras oportunidades. Gente, olha, elas vêm participar e elas me dão esse presente tão especial, que é a presença delas aqui e todo esse carinho. Indico Starport, Dani Freitas, de olhos fechados. Passa mais uma vez as redes sociais de vocês. @temvivência ou Dani Freitas. Meu é Esther Porto e @ também Coleção Crianças Valentes. Muito obrigada. Obrigada para você que nos assiste. Fiquem com Deus e até o próximo Despertar em Família. Tchau!